Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Promessas a respeito do Messias como servo sofredor. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será as qualidades do servo. Em segundo lugar, vamos falar sobre o nosso pecado levou sobre si. E em terceiro e último lugar, vamos falar seu sofrimento, nossa cura. Vamos então dar início à aula de hoje. Item número 1, as qualidades do servo. Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 42 de seu livro, apresenta o servo do Senhor, o Messias, cujas qualidades são, em primeiro lugar, o servo ungido. O Espírito de Deus está sobre Jesus e o ungiu com poder para realizar a sua missão de salvação. Isaías 42, versículos 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 42, versículos 1 ao 2 diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. No capítulo 61, versículos 1 e 2 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Primeira qualidade, o servo ungido. A segunda qualidade de Cristo, apresentado por Isaías, é que ele é o servo humilde. Jesus é um servo humilde e manso, que não se exalta e nem se ensoberbece, porém estabelece o seu juízo sobre os bons e os maus. E isso nós podemos ler em Isaías capítulo 42, versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Como terceira qualidade apresentada por Isaías, o servo salvador. Jesus é o servo justo e fiel, que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Isaías capítulo 42, versículos 5 ao 7 diz assim: Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Depois, Isaías apresenta o Senhor como o servo divino. Jesus é 100% homem e 100% Deus. E somente ele deve ser adorado, louvado e glorificado. Todos os homens e seres celestiais o adorem. Isaías
capítulo 42, versículos 8 ao 10, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primícias ou predições, ou as primeiras predições, melhor dizendo, já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Isaías também apresenta Jesus como o Senhor pastor de Israel e da humanidade. E isso está em Isaías capítulo 40, versículos 12 ao 31, que diz o seguinte: Isaías capítulo 40, 12 ao 31. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balanças de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Eles a consideram menos do que nada, como um vácuo com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompem, e busca um artífice perito para sentar uma imagem esculpida que não oscile? Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aqueles que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
O profeta Isaías, no capítulo 40, neste texto que nós lemos, enumera as características principais da majestade do Senhor Jesus, como Senhor da natureza e onisciente, como Senhor de todas as nações do mundo, como um Deus incomparável, superior a ídolos, como incomensurável, como Ele é incomensurável em sua grandeza, o Deus santo e criador de todas as coisas, o Deus que renova as forças daqueles que esperam no Senhor. Portanto, estas são as qualidades exaradas por Isaías no capítulo 42 e também no capítulo 40 de seu livro. Sejamos como o Senhor Jesus, imitando-o em seu caráter, isto é, nos seus atributos morais, amor, justiça, bondade, longanimidade, sendo assim, efetivamente, imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Passemos agora a estudar o item número 2, o nosso pecado levou sobre si. Os sacrifícios de animais eram imperfeitos e por isso eles deviam se repetir. No ordenamento espiritual, quando Deus deu a Adão e Eva vestimentas de animais para encobrir os seus respectivos corpos, pré-anunciava um sacrifício de sangue de animal para a cobertura espiritual de pecados. Posteriormente, o Senhor ordenou a Moisés a construção de um tabernáculo como elemento material de sua presença no meio de seu povo. E na liturgia foram estabelecidas diversas modalidades cerimoniais de sacrifícios de animais para tipificar o perdão dos pecados cometidos pelos israelitas. Em síntese, a cerimônia consistia no sacrifício de sangue de um animal trazido pelo pecador diante do sacerdote, onde o homem colocava a sua mão direita sobre a cabeça do animal, sem defeito, e este, ao ser sacrificado com derramamento de sangue, os pecados do pecador eram transferidos para o animal, ou seja, o animal tomava o lugar do pecador na sentença, sendo assim a expiação deste homem que recebia o perdão, sendo esta então a expiação do homem que recebia desta cerimônia o perdão de seus pecados. Nós podemos fazer uma leitura no livro de Levítico, no capítulo de número 1, versículos 1 ao 9, que diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo de número 1, versículos 1 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação. O trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ora,
Como estes sacrifícios não transformavam a consciência do homem, sendo apenas um mero rito, este voltava a pecar, e necessário era realizar novos sacrifícios de animais para perdão de seus pecados, não sendo eficaz, porque não tinham poder de mudar o caráter moral do homem, e por isso deviam se repetir continuadamente. E isso nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 9. Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 1 ao 10, que fala sobre os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos. Eles eram imperfeitos e ineficazes. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriu o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Mas Jesus Cristo veio, e este é o sacrifício perfeito. Cristo, em seu infinito amor, se apresenta como sacrifício vivo, tomando o nosso lugar na cruz, carregando os pecados da humanidade sobre si, para nos salvar da condenação eterna. Este sacrifício único, eficaz, puro e perfeito, transforma o caráter integral do homem de forma definitiva. Jesus Cristo derramou seu próprio sangue na cruz do Calvário para a redenção eterna dos homens, e esta salvação se consolidará quando ele voltar em dia vindouro, muito próximo, para arrebatar a sua igreja. Hebreus capítulo 9, versículos 11 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados.
porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Passemos agora a estudar o item 3 da lição, seu sofrimento, nossa cura. O profeta Isaías registra o sofrimento vicário do Senhor Jesus, apresentando inicialmente como um ser desfigurado, que não tinha nem mesmo a aparência de um ser humano. Porém, mesmo nesta condição, por agir prudentemente e em obediência à sua missão de salvação da humanidade, ele seria exaltado, e as nações, reis, governantes que não o ouviram, iriam, através da sua morte e ressurreição, compreender o plano da salvação ora consumado. Isaías, capítulo de número 52, versículos 13 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. A incredulidade dos homens. O homem, gênero masculino e feminino, por causa da dureza de seu coração, não crê em Deus. Não se volta para a adoração e obediência ao Senhor e nem tem piedade com o que é divino. São absolutamente incrédulos ao ecoar da mensagem da salvação. Isaías 53, 1 ao 3 diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O sofrimento de Jesus na cruz. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário.
e de forma humilhante sofreu por nós, levando sobre ele as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas dores, e tudo isso por amor. Na realidade, nós estamos lendo a apresentação de Jesus no seu sofrimento vicário, registrado por Isaías no capítulo 53. E ele falou então agora nesse versículo de número 4 sobre esse sofrimento de Jesus na cruz. Ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Isaías passa também agora a relatar as bênçãos advindas deste sacrifício vicário de Cristo. Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele foi oprimido, humilhado e vituperado pelas nossas transgressões. O castigo destinado a nós, ele tomou para si com o objetivo de trazer aos homens paz, cura divina e, sobretudo, vida eterna. Jesus deu a sua vida por toda a humanidade de forma incondicional, se deixando ser crucificado, sendo este ato a maior manifestação de amor jamais contemplada pelos homens. Isaías 53, 5 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca como cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus, um sacrifício puro, sem pecado. Somente Jesus poderia assumir o nosso lugar na cruz para nos salvar. Somente ele tinha as qualificações morais e espirituais para se apresentar como nosso Salvador e Senhor. Especialmente pelo fato de Jesus não ter pecado e nem ser contado como pecador, sendo justo em tudo. Jesus hoje já contempla os desdobramentos de sua ação sacrificial, justificando a muitos, isto é, declarando justos diante de Deus homens que não merecem ser justificados, pois são pecadores. Isaías 53, 9 ao 11 diz assim: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E, em último lugar, Jesus é o único. Jesus é o nosso único intercessor. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é o nosso único intercessor diante de Deus Pai. Jesus intercede por nós em qualquer circunstância, e nenhum outro há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isaías 53, 12 diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Concluindo a nossa aula de hoje, o propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física, num primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente
venceu os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou seu precioso sangue pela remissão dos pecados de toda a humanidade de forma universal. Ó, tão grande amor! Louvado seja o Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir. Shalom Adonai.